Eu enxergava Deus como um Deus tão distante, eu enxergava Deus como um Deus tão difícil de ser alcançado. Hoje eu vim compartilhar sobre minha experiência na Jocum do Havaí. Eu fui em 2020, no começo da pandemia, foi em março, e eu queria falar um pouco sobre como eu cheguei lá e o que Deus falou comigo e o que eu achei do curso, né, que foi o ETED que eu fiz. Eu queria começar falando que toda a minha experiência ela foi muito direcionada por Deus, foi algo que eu não estava procurando realmente na época, né. Muitas pessoas perguntam pra mim, né, como que eu fiz pra pagar, principalmente porque é um curso bem caro e eu não tenho condições de pagar ele, nem hoje, nem na época eu tinha. É muito importante a gente buscar o direcionamento de Deus para nossas vidas, né, porque quando Deus, ele nos promete alguma coisa, quando Deus, ele quer fazer algo nas nossas vidas, não tem nada, né, nem dinheiro, nem pessoas, nada que impeça. E eu vou contar ao longo do testemunho, né, pra vocês verem que realmente Deus, ele foi guiando cada passo, ele foi abrindo as portas, ele foi fazendo as coisas acontecerem, porque quando vem de Deus as coisas trazem paz. Podem até, como eu vou contar também, podem até ter os seus imprevistos, podem ter momentos de medo, dúvida, momentos desafiadores, mas quando elas são de Deus, elas trazem paz e elas no final elas sempre dão certo. Te encorajar, né, a buscar a vontade de Deus para sua vida, não buscar se comparar com os outros, não buscar fazer o que os outros estão fazendo, mas buscar fazer o que Deus quer que você faça. Então, começando, né, eu vou tentar resumir bem, mas contar as partes importantes. Eu sempre tive o sonho desde pequena, desde que eu me entendo por gente, sempre tive muita vontade de ir pra fora, de morar fora, de ter uma experiência fora, e eu sempre busquei muito por isso, mas também não autorizaram. Então eu tinha esse grande empecilho, que era os meus pais deixarem. Então Deus, ele conhecendo, né, o meu coração, conhecendo o coração da minha família, e começou a trabalhar primeiro no coração dos meus pais. O meu desejo não era desejo de fazer nada que fosse relacionado com missões, mas Deus, ele usa, né, até os nossos sonhos para cumprir o propósito dele nas nossas vidas e na vida das pessoas que ele precisa, né? Que às vezes ele quer nos usar para abençoar outras pessoas. Então, os pais foram para um jantar e lá eles encontraram a missionária e ela começou a falar com eles, né, sobre a Jocum. E ali Deus ministrou o coração da minha mãe, principalmente, que ela que tinha mais medo. Deus falou realmente diretamente para ela que eu precisava ir. Voltaram para casa naquela mesma noite e me mostraram um vídeo da Jocum. E eles falaram: filha, eu não sei como que vai ser, eu não sei quando, não sei como que a gente iria pagar isso, mas eu sei que você vai. Pode não ser agora, mas você vai. E isso foi em dezembro, novembro mais ou menos, de 2019. Ainda em dezembro eu comecei a pesquisar, vi que tinha um curso de voluntariado, que na época se chamava Coco Crew. Hoje não sei mais como que se chama, eles mudaram o nome. Você se inscrevia para trabalhar na base, você ganhava hospedagem, ganhava alimentação e teria que trabalhar trabalho normal, assim. Você era liberado e você podia tanto participar das atividades da Jocum, noites de louvor que eles têm lá, aulas de oração, dessas coisas assim. Poderia conhecer a ilha. A ideia que a gente teve, né, na época, eu acho que foi só, assim, um passo para Deus, ele ir trabalhando a nossa fé. Eu ia esse voluntariado, que seriam 3 meses que eu iria passar lá, e lá eu iria meio que sondar como que funcionavam as coisas, como que funcionava o curso, que é o ETED, ou DTS, né, que eles chamam, Escola de Treinamento e Discipulado. Dura 6 meses, né, e é um curso bem mais caro. Resumindo, eu fui fazer esse voluntariado. Chegou o dia da minha despedida, fizeram uma festa de despedida pra mim, lá em Brasília. Aquele mesmo dia foi decretado a pandemia. Falaram que iriam entrar em quarentena, que as coisas iriam fechar. E é essa missionária que eles me ajudaram muito, o LP e a Tatá. Eu sou eternamente grata a tudo que eles fizeram por mim, né? Acredito que eles foram muito usados por Deus na minha vida mesmo para me abençoar de diversas formas. E ela me ligou e ela falou: Lívia, vai para o aeroporto agora, pega o próximo voo, porque se você não for, os portões vão fechar e você não vai conseguir entrar aqui no país. E foi assim que eu fiz. Eu tava com a passagem comprada, mas a minha passagem ia ser só para 3 dias depois daquela data. Fui direto pro aeroporto. Resumindo a história, eu consegui entrar no avião, consegui embarcar, morrendo de medo. Tiveram várias conexões. Teve um voo que foi cancelado. E a primeira vez que eu tinha viajado pro exterior sozinha. Eu entendia muito bem inglês, mas eu não falava tão bem. Eu tinha muita vergonha. Eu tive que me virar lá quando cancelaram meu voo para conseguir um outro voo, para conseguir chegar no Havaí. Resumindo, consegui chegar. Esse casal de missionários foi me buscar no aeroporto. Eu cheguei a trabalhar como voluntária por uns 2 dias. Eu cheguei, acho que foi no sábado, na sexta. Quando foi na sexta-feira, eles anunciaram, né, que a gente iria ter que ficar de quarentena. Porque tinha uma das pessoas que foi também fazer esse voluntariado que estava doente. E começamos a quarentena, mas depois eles falaram que realmente não ia ter jeito. Que eles teriam que fechar a base inteira da Jocum. E a gente tinha acabado de chegar lá. Terror e pânico, né? Socorro. Eu comecei a chorar, me desesperei. Eu falei: e agora? Acabei de chegar aqui. Até o vídeo, vou deixar aqui,
que eu gravei, né, falando tipo, gente, tá tudo bem, não sei o que, nossa, eu tava totalmente diferente. Não tinha ideia das experiências que eu iria viver com Deus ainda, né. Mas Deus é muito maravilhoso, tudo fechou, esses missionários me ajudaram, eles se disponibilizaram a conseguir um local pra mim. Naquele momento, eu pensei, né, eu volto pra casa, o que que eu faço? As passagens estavam absurdas pra eu voltar pra casa. E eu acredito muito que Deus ali ele me levou pra aquele momento, onde eu tava, entre aspas, né, sozinha. Eu tinha os missionários que estavam me dando apoio, eu tinha, né, minha família que tava orando por mim, mas eu tava sozinha. Eu não tinha nenhum profeta pra vir me dar a palavra, eu não tinha, sabe, nada, só tinha eu e Deus. E naquele momento foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. A única palavra que ele falou foi fica. E aí eu ouvi aquilo e eu falei, será que eu tô ficando louca? Será que isso é Deus falando comigo? Ou é porque eu quero muito ficar? Ou porque é meu sonho, eu sempre quis vir pros Estados Unidos e morar aqui e eu tô querendo inventar desculpa para poder ficar? Mas aí eu fui orar e Deus foi acalmando meu coração, ele foi me mostrando que ele tinha propósito naquilo tudo. Depois que tudo se acalmou, no mesmo dia eu fui falar com uma amiga maravilhosa que conheci lá. A gente passou tipo uma semana juntas e nós nos falamos, temos contato até hoje, a Raquel. E ela ia ficar, por enquanto não conseguiu o voo pra voltar pra casa, na casa de uma amiga que ela tinha feito lá, que ela tinha uma casa lá no Havaí. Cheyenne, o nome dela, maravilhosa também. Eu já fui me apresentar pra menina assim, ó. Hi, Cheyenne. Cheguei pra ela, me apresentei já perguntando se eu podia ficar na casa dela. E expliquei que seria pouco tempo, que as pessoas estavam conseguindo um lugar pra eu ficar até a base da Jocum abrir de novo. Ela prontamente, ela sabe, falou que sim, claro, que ela poderia me receber. Foi um amor de pessoa, né? E Deus, ele foi colocando essas pessoas maravilhosas na minha vida. Segunda-feira, dia 23 de março, nós saímos da vila que a gente tava morando, que era uma vila da Jocum, dos voluntários, e fomos pra casa da Cheyenne. Então foi no dia 3 de abril, esses missionários me ligaram, conseguiram um local pra mim, eu fiquei muito feliz, né, de ter um local pra ficar. Eu decidi ficar o resto do mês com a Cheyenne e me mudar somente no final de abril pra essa outra casa. Essa família queria me receber. Fiquei esse mês com a Cheyenne, meio que relutante, sabe? Com medo das coisas darem errado. Eles não quererem me receber mais. No dia 29 de abril, essa família, né, que era um casal e duas meninas, uma de 11 e outra de 6 anos, eles foram me buscar lá na casa onde eu tava e me levaram pra casa deles. E lá eu fiquei por mais 2 meses. Eles foram uns amores comigo. Eles não me deixavam pagar nada. Desde comida até pasta de dente, shampoo, tudo eles me davam. E eu perguntei se eu poderia ajudar financeiramente. Eles falaram que não, que eles estavam me recebendo. Que era uma coisa, né, tipo, pra Deus e que eles queriam fazer isso, me abençoar a minha vida. Me adotaram como uma filha. Eles me levaram pra conhecer praias. Eles realmente me tiveram como membro da família. Brincava com as meninas, aprendi muito inglês, melhorei muito, né, minha conversação em inglês com elas, porque elas falavam o tempo todo e eu tinha que me comunicar e eu tinha que me virar. Durante tudo isso que eu fui contando, tinha toda essa incerteza do que eu iria fazer, do que eu tava fazendo lá. Eu gosto de compartilhar isso porque muitas pessoas na época falavam assim, nossa, Olivia, você é muito corajosa, como que você consegue? E eu falava, gente, eu não sei. Eu sei que é Deus que tá me direcionando e eu tenho essa certeza, então eu vou continuar, porque é Deus, sabe? Se é Deus, eu tenho que obedecer o que ele tá me mandando fazer. Durante esse tempo que eu tava na primeira casa com a Cheyenne, Deus, ele foi me direcionando a fazer o curso, né, que é o DTS, o ETED. E eu fiquei, Deus, como que eu vou fazer esse curso se eu não tinha dinheiro nem pra tá aqui fazendo voluntário? Deus ali foi me levando a um lugar de dependência e confiança nele. Eu enxergava Deus como um Deus tão distante, eu enxergava Deus como um Deus tão difícil de ser alcançado. O que eu pensava, vou explicar a minha mente assim. Eu cresci num lar cristão. Desde pequena eu sempre via que testemunhos de pessoas que falavam que Deus, ele tinha feito milagres, ele tinha aberto portas, ele tinha curado pessoas. Cresci ouvindo muitos testemunhos de coisas incríveis, maravilhosas que Deus fez. Eu nunca duvidei desses testemunhos, eu nunca duvidei nem por um segundo de que Deus era real, de que Deus, ele fazia as coisas acontecerem, sabe? De que Deus ouvia as orações. Mas na minha cabeça, eu achava que existiam pessoas que ouviam mais a voz de Deus do que outras. Que tinham pessoas que eram mais ungidas do que outras. Ouvir a voz de Deus, que ter um relacionamento próximo com Deus, de intimidade mesmo, eram só para pessoas, pastores, profetas, pessoas que eram ungidas e eram escolhidas para isso. Eu tinha um distanciamento de Deus, eu tinha uma relação com Ele de que eu precisava orar por meses, por anos, para poder ser ouvida, para poder Deus me responder,
sabe? Então a minha fé em Deus, né, era muito pequena, porque é de como eu venho falando aqui. Nossa fé ela é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. E eu não tinha o conhecimento de Deus, eu era como Jó. Só conhecia Deus de ouvir falar. Pelas outras pessoas, por testemunhos de outras pessoas, pela vida das outras pessoas. Eu não tinha aquele relacionamento próximo e íntimo com Deus. Deus me levou ali naquele local. Primeiro, para mudar essa concepção que eu tinha dele. E segundo, para me curar de muitas coisas que eu fui curada lá. Então eu tava ali sozinha, só eu e Deus. Tava ali no meu Peniel, que foi o momento em que Jacó ele teve seu encontro com Deus e mudou completamente. Então ali Deus me levou para outro país totalmente distante, no meio de uma crise mundial. Começou a ministrar o meu coração. E ele me direcionou a fazer o curso. Ele falou, filha, confia em mim, eu vou prover tudo, eu vou fazer tudo. Calma aí, gente, tô me recompondo. Confia, sabe, em quem eu sou. Você vai ver que eu sou um Deus que responde, eu sou um Deus que atende. Eu sou um Deus que te vê, que te olha. E ali naquele momento, eu fui direcionada para fazer, em fé, completamente em fé, para fazer minha inscrição para esse curso de ITS, o ETED em português. Eu vou ficar falando de ITS, gente. ITS é a mesma coisa do que ETED, só que em inglês. É mais fácil de falar. E a gente não tinha nem certeza se a base iria abrir, a gente não tinha... Nem os líderes tinham essa certeza, ninguém sabia de nada. E eu fiquei lá esses 3 primeiros meses, orando, buscando a Deus, com a minha fé sendo testada, né? Decidi me inscrever pro GTS, decidi começar a caminhar em fé. Começaram a falar, gente, a gente não sabe quando que a base vai abrir. O curso era para começar em julho. E eles tiveram que adiar para agosto, então aí eu já desesperei, porque eu falei, eu já tô muito tempo aqui nessa casa, eu não quero ser um peso para ninguém, né? Falei, Deus, o que que o Senhor tá querendo fazer, né, com essa situação? E Deus começou a ministrar no meu coração que ele tava trabalhando muito na minha ansiedade, ele tava trabalhando muito nas minhas dúvidas, ele tava realmente se mostrando para mim, mostrando quem ele era. A coisa que ele pediu para mim era a minha fé e a minha confiança nele. Adendo que eu queria fazer aqui, e antes de ir para lá, de viver tudo isso, eu fiz uma oração no meu quarto. Como na Bíblia, aquele homem falou, né, me ajude na minha pouca fé, porque eu queria muito acreditar, eu queria muitas experiências que as pessoas tinham. Eu falava, Deus, por mais que eu não acredite, me ajuda nisso. Lá no meu quarto, em Brasília, eu ajoelhei e eu falei, Deus, se eu for pra essa experiência que eu ainda nem sabia que eu iria, eu quero viver experiências loucas contigo. E eu falei com essas palavras, eu quero viver essas experiências que as pessoas contam nos testemunhos nas igrejas. Elas vivem coisas sobrenaturais, coisas que, assim, homem nenhum explica. E eu quero ter isso. Preste atenção no que você ora. Muitas pessoas falam isso, né? Mas eu falo isso pra você hoje não com a intenção de diminuir a sua fé e te impedir de ter orações radicais, orações grandes com Deus, sabe? Ore realmente por coisas grandes, porque Deus ele quer fazer através da sua vida coisas grandes. Ele tem um propósito aqui na Terra. Que as pessoas conheçam o amor dele. Isso só vai acontecer se pessoas tiverem coragem de ter uma obediência radical a Deus. Mas o que eu falo pra você, ter cuidado com o que você ora, no sentido de que Deus, ele é um Deus que ele nos ouve, é um Deus que responde às nossas orações. Tenha em mente que você vai ter um caminho difícil, que você vai ter um caminho não difícil, mas desafiador, né? Que Deus, ele nos chama pra sair da nossa zona de conforto e fazer a vontade dele. Mas que ao longo desse caminho, ele é um Deus que ele vai sempre se mostrar a você, ele vai mostrar que ele é um Deus que te vê, que é um Deus que te ama, que é um Deus que tá cuidando de você em cada passo. E continuando, o curso não começou, que era pra ter começado em julho. Falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Muito medo de voltar pra casa sem ter feito nada e ter passado esse tempo todo lá. E, sabe, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu tava lá só pra oba-oba, vão pensar que passavam milhões de coisas na minha cabeça. Tudo que Deus me pedia era pra confiar nele e parar de que nem no outro vídeo, né? Parar de ter tanto medo de homens, medo do que vão pensar, medo do que vão falar, que eu confiasse nele, no que ele estava fazendo através da minha vida e na minha vida. E aí eu me mudei pra base da Jocum, a base reabriu, mas o curso não começou, foi adiado pra agosto só. E realmente em agosto começou o meu curso. Foram momentos incríveis, óbvio que tiveram, né, momentos difíceis, momentos desafiadores. Queria trazer aqui, né, de como foi a minha experiência. Por ter sido uma experiência direcionada por Deus, como eu disse, foi uma experiência incrível. A minha fé, ela aumentou. Minha fé em quem Deus era. Deus se mostrou pra mim de uma forma diferente da forma que eu via. Eu diminuía muito quem era Deus dentro da minha concepção, da minha forma de pensar. Lá eu fui tratada de muitas coisas, curada. E Deus, ele realmente foi um tempo ali de restauração da minha vida. Coisas que eu nem sabia que eu precisava. E Deus, ele queria tratar em mim. Aprendi a ouvir a voz de Deus, aprendi a falar do amor dele para as pessoas, aprendi que todos são chamados para cumprir a grande comissão, mas todos são chamados para pregar o amor dele, todos são chamados. Mesmo os tímidos, eu era uma pessoa
extremamente tímida. Eu tinha coragem de falar com um vendedor do mercado para pedir ajuda, entendeu? É nesse nível. Deus lá trabalhou demais em mim, em diversas áreas, inclusive nessa, né? Quando terminei o curso, eu tava falando com as pessoas do mercado sobre o amor de Jesus, eu tava falando com as pessoas na rua, pregando para eles, orando por eles. E Deus, ele dá essa autoridade, ele dá essa ousadia quando nós disponibilizamos para fazer a vontade dele. Eu vivi essas experiências loucas, né, que eu falei mais cedo, que eu pedi, que eu orei pra Deus. Eu vou contar alguns casos. Primeiro foi da banana. Eu amo essa história porque foi uma coisa tão simples, mas foi algo que me mostrou assim que Deus, ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que ele não é obrigado a nos dar tudo que a gente quer, a fazer todas as nossas vontades, mas ele tem prazer, né? Ele é um Deus galardoador, ele tem prazer em nos presentear, ele tem prazer em mostrar que ele se importa. E esse da banana foi, todo dia de manhã eu tomava um mingau de aveia com banana. Eu comprava banana, congelava e ia comendo ao longo da semana, né? E aí acabou minha banana e acabou o dinheiro também que eu tinha pro mercado da semana. Não podia mais comprar banana até a semana que vem. Tudo bem, eu posso esperar até a semana que vem, eu não ia passar fome por conta disso. Mas aí eu fui pra aula de crossfit que eles fazem lá. Cheguei lá, fiz a aula toda. No final, a professora simplesmente levantou uma penca de banana e falou: gente, essas bananas aqui pra vocês, podem pegar quantas quiserem. E aí naquela hora eu olhei pra Deus, eu comecei a rir, eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso, sabe? Você é um Deus que escuta as nossas orações. Na verdade eu não tinha nem orado, né? Eu só falei: Deus, acabou a banana. Se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Aí foi passando o tempo e tinha que pagar o curso todo. Pra chegar na data do limite eu não tinha dinheiro pra pagar. Faltavam $5.000. 5.000 dinheiros americanos. Falei: Deus, socorro, né? Entrei em desespero de novo, gente. Difícil essa vida. Eu chamei toda a minha turma, né, pra orar comigo. Eu falei: gente, me ajuda em oração, eu tô muito aflita. Eu não sei, né, como que eu vou pagar isso. Eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho, sabe, eu tenho só minhas economias que eu trouxe, dinheiro físico, né, eu não sei o que fazer. Naquela mesma semana, veio uma amiga minha, ela falou: Lívia, eu tava orando por você na sala de oração e Deus mandou te falar que ele vai prover tudo. Ele vai prover 100%. Eu senti vontade de postar nas minhas redes sociais, falar, tipo, né, como os missionários fazem, o que é uma coisa super válida. A oportunidade de pessoas que não podem ir, por exemplo, e fazer missões em um país diferente. Dá a oportunidade de você participar também, né, do que Deus está fazendo através de outras vidas. E eu perguntei: Deus, eu devo fazer isso, sabe? Eu devo postar e compartilhar? Deus falou que não. Deus falou pra eu não postar nada, pra eu não falar nada e não falar nem pros meus pais que eu estava precisando pagar isso. Porque Deus sabia que se eu falasse pros meus pais, eles iam querer dar um jeito de qualquer forma. Deus falou que ele queria pagar. Se ele queria prover tudo, não seriam os meus pais que iriam pagar tudo, sabe? Poderia ser através dos meus pais, se ele quisesse, mas não foi. Deus queria fazer que nem eu orei. E eu orei muito especificamente, assim: eu quero ter essas experiências e eu quero, já que o Senhor falou que vai prover tudo, eu quero que sejam de pessoas que eu não espero, pessoas que eu nem conheço, pessoas que não me conhecem, que não vão me ajudar só porque elas gostam de mim, mas que vão realmente me ajudar porque isso é o que o Senhor quer fazer, sabe? Porque é a tua obra. Eu lembro que foi tipo na semana da data limite, era pra pagar numa sexta, e foi na quarta-feira, uma amiga, né, do curso chegou e perguntou se ela poderia postar alguma coisa. E eu fui orar, perguntei pra Deus e senti paz, e ela fez isso. E outras pessoas compartilharam. E aí foi chegando e-mail, e todo e-mail que chegava era um pagamento. E aí tinha gente que dava $500, que davam 600, que davam 200. E eu lembro que faltavam $1.000 ainda para completar o valor que eu precisava. Que, ai, Deus, muito obrigada, eu vou dar um jeito para conseguir esse dinheiro. E Deus novamente falou comigo e falou: não, você não vai conseguir esse dinheiro. Eu já falei que eu vou prover tudo, que você não precisa fazer nada. E mesmo assim, duvidei, né? Não era nenhuma dúvida, tipo, de Deus, sabe? Era uma dúvida de que se eu tava ouvindo certo, se eu tava, sabe? Mais dúvida em mim, né? Mesmo assim, eu duvidei e pedi perdão por isso. Comecei a catar todas as minhas moedas, os dinheiros que eu tinha, e fui catando e eu falei: não tenho o suficiente. E pedi pro meu pai pra ele me mandar um dinheiro. Ele me mandou, mas não chegaria a tempo, então o que eu fiz? Fui pegando tudo, fui querendo dar o jeitinho, né, que a gente sempre tenta dar, e fui levar lá na tesouraria onde pagava. E eu ia falar: olha, isso aqui que eu não tenho como pagar agora, mas meu pai já mandou o dinheiro, meu pai da terra já mandou o dinheiro, e eu, tipo, entrego amanhã pra vocês, entendeu? É isso daí. E aí, quando eu tava saindo, pegando meu celular, porque sempre chegava primeiro no meu celular, pra ir lá na tesouraria, chegaram 2 e-mails. E eu tinha orado assim, né: Deus,
tô precisando também de um dinheiro extra, porque eu vou pra uma outra cidade, né? A gente foi pro Texas, e no Havaí tava super quente, no Texas tava super frio, e eu ia precisar comprar umas roupas de frio, tá acabando meu dinheiro, então se não for pedir demais, né, você poderia me dar um extra aí, aquelas bem abusadas, me dá um extra aí, né, porque eu preciso disso, disso, disso. Chegaram esses 2 e-mails, um e-mail exatamente com a quantia que eu precisava para terminar de pagar, que foram os $1.000, e o outro e-mail com mais uma quantia, foi exatamente a quantia que eu precisei, né, para comprar as minhas coisas no Texas, e nada faltou, né, e naquele momento ali eu, nossa, glorifiquei muito ao Senhor, falei, Deus, o Senhor realmente, né, quando o Senhor envia, o Senhor provê, quando o Senhor envia, o Senhor se responsabiliza, né, quando Deus ele quer fazer uma coisa na nossa vida, você não precisa se preocupar. Mas eu não escuto a voz de Deus, eu não sei como que seria, não se preocupe, porque eu saí daqui do Brasil, né, para ir para lá, como uma pessoa que achava que Deus, ele não se relacionava dessa forma comigo, ele não falaria tão diretamente comigo, que ele não era um Deus tão próximo assim, e eu voltei para casa com uma visão completamente diferente. Eu voltei para casa com uma fé que nada poderia me abalar, né? E até hoje, graças a Deus, eu tenho essa fé de que Deus, ele é um Deus que ele faz coisas grandes quando nós nos colocamos à disposição para fazer, para sermos obedientes a Ele, né? Porque Deus, ele fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, tudo que Deus, ele estava pedindo de mim naquele momento era a minha obediência e a minha fé. E foi isso que eu entreguei pra ele. Eu vivi todas as experiências, né? Que eu contei nem metade de tudo que eu vivi aqui. Já foi um vídeo super longo. Porque eu fui obediente a Deus. E ali Deus me transformou. Deus me mudou. Ele me deu uma autoridade, sabe? Ele me deu... Tirou a vergonha de mim. Tirou o medo que eu tinha das pessoas. O medo de falar com as pessoas. O medo de falar do amor dele. Ele colocou esse desejo de falar dele. Essa urgência. Porque as pessoas, elas precisam desesperadamente do Senhor. E... nós não podemos deixar os nossos medos, as nossas limitações nos pararem de falar do amor dele. Você coloca a sua vida diante de Deus e tudo que você tiver que fazer, pergunte primeiro para ele o que ele deseja, né? O que ele quer fazer através daquilo, como que Deus ele quer que você aja em determinadas situações. E eu tenho certeza que ele vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que ele vai te mostrar, que ele vai falar ao seu coração, que vai começar a direcionar a sua vida para o propósito que ele tem para você. Que se sua vida atual não estiver alinhada com o que Deus quer para você, ele vai começar a fazer essa mudança. Basta você se entregar para ele, basta você falar, eu estou aqui, eu quero ser obediente ao que o Senhor tem para mim, na minha vida. E é isso, que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo e até o próximo vídeo.